Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque você vai anotar muitas coisas para entender por que hoje você não consegue sair de uma relação tóxica e abusiva, de uma relação falida, de um casamento que já foi. Alguém aqui está vivendo essa situação? Eu quero sair dessa relação, mas eu não tenho coragem. Eu já entendi que essa relação não é para mim, ela me traz sofrimento, mas eu não tenho coragem. Alguém aqui se identifica com isso? Coloca aqui se você colocar, eu vou ficar muito feliz com a tua coragem. Essa é uma grande evidência que você vai construir, colocando, se reconhecendo que você hoje vive essa relação. Legal, Lola. Obrigado pela sua coragem. Parabéns. Você já tem a consciência. Muitas pessoas não têm a consciência. Por isso que eu sempre digo que o primeiro passo para você sair de qualquer sofrimento, e hoje, claro, a gente vai falar especificamente de relações tóxicas, abusivas, casamentos falidos, relações que você não tem essa coragem de sair, a primeira coisa você precisa reconhecer que é o quê? Um sofrimento. Há um sofrimento. Quando eu permaneço numa situação que me adoece, eu estou sofrendo. E isso, claro, é extremamente perigoso. Quanto mais tempo eu me acostumo com isso, pior para que eu saia. É mais difícil de eu sair. Então é impossível, gata, porque eu estou há décadas dentro dessa relação. Não, não é impossível. Não é impossível. E eu te falo com a experiência de alguém que tem trabalhado com pessoas nos últimos anos e ajudado essas pessoas a recuperar essa coragem para tomar essa decisão. Várias pessoas, as pessoas que fazem o meu programa Blindagem Emocional, tem algumas pessoas que estão aqui. A blindagem emocional deve ser o programa de desenvolvimento humano que mais separa pessoas. Não que seja o nosso desejo, mas depois que as pessoas passam pela blindagem emocional, elas conseguem ter essa coragem para romper. Tem essa coragem para tomar essa decisão. Tudo bem? Socorro, eu vivi, mas você me ajudou a sair e hoje vivo de forma diferente, feliz. Gratidão. Obrigado, Socorro. A Socorro participou da blindagem emocional. Obrigado, viu, Socorro, pelo seu depoimento. Por isso, presta muito atenção. Reconhecer que você está no sofrimento é o primeiro passo. O segundo passo e eu quero que você escreva aqui para não esquecer, é decisão. Você precisa decidir não viver mais neste sofrimento. Você precisa decidir não viver mais nessa relação tóxica, abusiva. E como eu falei no início, pegando o exemplo da Ana Hickman, que é um caso que veio à tona, se você estiver acompanhando aí vários vídeos dela com o agressor, que é o ex-marido dela, porque ela entrou com divórcio, com um pedido de divórcio. Aliás, uma coisa que confesso que eu não sabia, eu vi a entrevista dela no domingo, pro Domingo Espetacular da TV Record, e uma coisa que realmente eu não sabia, que é quando você entra com um pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha, o processo é muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, para você que talvez viva... E a Lei Maria da Penha, ela não significa apenas agressão física, ok? Abuso físico, abuso emocional, abuso financeiro. Tudo isso, a Lei Maria da Penha, ela abrange. Então você não está desprotegida. Eu sei que existe um medo de você tomar essa decisão. Existe sim, e eu tenho que reconhecer isso, existe a descrença que nós temos com a justiça no nosso país, mas a gente precisa acreditar na justiça. A gente precisa acreditar na justiça. Se a gente não acreditar na justiça, vai virar barbárie. Entendeu? Então assim... Por mais que a gente veja casos disso ou daquilo, de injustiças, a gente precisa acreditar na justiça. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um bom dia para as pessoas que chegaram aqui. Deixa eu dar um bom dia para
Kátia, bom dia. A Ana também por aqui, bom dia. Estilos Bolt, Carla Vincol, Cris Borges, seja bem-vinda. A Margarete, a Laiane Pereira, a Carol Vieira mais uma vez aqui, bom dia. A Camila Alcântara, bom dia. Tatiane também por aqui. A gente está falando de traumas que geraram a dependência emocional. Então, a decisão de sair do sofrimento é o segundo passo. É o segundo passo. E essa decisão vai te levar, a partir daí, para a preparação. Escreva aí, preparação, para você não esquecer. Você precisa se preparar para sair deste sofrimento. Para sair desse casamento abusivo, desse casamento falido, dessa relação tóxica. E dentro dessa preparação, existe algo muito importante que você vai ter que olhar. Por quê? Dependência emocional é um sintoma. É um sintoma. E todo sintoma, eu quero que você escreva aqui, ou escreva aí no seu caderno. Todo sintoma tem uma causa. Escreva a palavra causa. Todo sintoma tem uma causa. Dependência emocional é um sintoma. Guarda isso, é um sintoma. E aqui, como todo sintoma, como eu falo todos os dias, todo sintoma, ele teve um ponto de origem. Ou seja, um trauma. Um trauma. E agora eu quero que você preste muita atenção aqui. Pare tudo que você estiver fazendo. Presta atenção no que eu vou te falar para você entender. Porque muitas fichas vão cair aqui. A gente vai passar por alguns traumas de infância que são bem comuns e um deles pode ser o seu. E aí você vai entender por que hoje existe esse vazio emocional. Anota essa palavra também, essa expressão, vazio emocional. É esse vazio emocional, imagine que aqui, ó, no meio do seu tórax tem um buraco. Imagine que tem um buraco. Esse é o vazio emocional. E aí o que acontece? Quando esse vazio começa a te incomodar, a doer, você precisa buscar fora de si algo que alivie, que anestesie. A dependência emocional é o que muitas vezes cobre esse buraco. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Coloca aqui, interage comigo para eu saber se você está entendendo o que eu estou falando. Se você não entender, pergunta, tá bom? Mas eu quero que você compreenda que enquanto esse vazio emocional estiver aqui, você continuará dependente. Por isso que não adianta, às vezes as pessoas acham que, ok, eu consegui me separar daquele relacionamento ruim, tóxico e abusivo. Só que logo você cai no mesmo padrão, no mesmo ciclo. Você já percebeu isso? Aí você repete praticamente a mesma história. E aí você sai e aí você repete a mesma história. Ou seja, você continua sofrendo da mesma maneira, só com pessoas diferentes. E por que isso se repete? Porque você não tratou a causa. Você não tratou a causa. E um trauma, presta muita atenção agora. O trauma é um aprendizado. É um aprendizado que fica na sua mente. Imagina uma ferida. Você, sei lá, criança, tropeçou, caiu, ralou o joelho e aí ficou aquela casquinha, ficou aquela ferida. Todo mundo já deve ter vivido isso, né, em algum momento da vida, né? Tropeçou, caiu, ralou o joelho, ficou ali aquele sangue, mamãe vem e joga mertiolate, nem sei se existe mertiolate ainda, acho que existe, né? Deve existir. Ardia pra caramba. Eu lembro porque eu jogava futebol e joelho ralado pra mim era que nem beber água. Todo dia tinha um joelho ralado. Então o mertiolate, acho que teve uma hora que o meu corpo já aceitou. Eu já nem doía tanto, de tantas vezes que eu passava. Então pensa que tudo que você viveu ao longo da sua vida, você criou o quê? Um aprendizado aqui para sua mente. E para sua mente, tudo se trata de sobrevivência. Escreva essa palavra, sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. O tempo todo, a sua mente está buscando manter você vivo,
o tempo todo. E ter esses aprendizados é uma maneira dessa mente se antecipar e evitar que você morra, o que é ótimo pra gente. O problema é que muitas vezes, quando não temos o domínio dessa mente, o domínio dos medos, o domínio dos pensamentos, o domínio das emoções, quando não temos blindagem emocional, o que acontece? A nossa mente, ela toma conta das nossas decisões. Então, por exemplo, você já deve ter, se você vive um relacionamento ruim, ou você viveu um relacionamento ruim, como a Socorro citou aqui, imagine que você várias vezes criou a consciência de que não dá mais, mas você desistiu. Faz sentido? Alguém já viveu isso? Não, chega, eu não quero mais. Eu vou sair, eu vou embora, eu vou me separar, eu vou viver a minha vida de novo de uma maneira diferente. Só que aí na hora H você desistiu. Alguém se identifica com isso? Escreva eu aqui. E por que você decidiu? Você desistiu? Porque quem decidiu para você foram as suas emoções. Foram as suas emoções. O meu grande amigo Igor Erkovitz, que também é hipnoterapeuta, dia desses eu vi um vídeo dele que eu adorei. Ele usou uma metáfora e eu vou usar ela aqui para você entender. E ele usou de uma maneira perfeita isso. Imagine que você está em cima de um cavalo lindo e maravilhoso. Aqueles cavalos maravilhosos. E aí, esse cavalo, ele está andando numa grande velocidade. E aí um conhecido seu chega para você e fala o seguinte: para onde que você está indo? Aí você fala o seguinte: pergunta para o cavalo, porque eu não sei. É mais ou menos quando nós não temos blindagem emocional, é isso que acontece. Quando nós não temos blindagem emocional, é como se nós estivéssemos em cima de um cavalo, em alta velocidade, e você não sabe para onde está indo. Ou seja, a decisão de desistir, de sair dessa relação, provavelmente não foi sua conscientemente, mas uma decisão emocional. As suas emoções, elas decidiram por você. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu dar um bom dia aqui para Herbito Souza, a Suzana se identificou, a Valéria Maia, bom dia, Sabrina Morena, Marco, seja muito bem-vindo, a Leila também por aqui, Pessoa 8089, a Tatiane, Camila, sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente está falando sobre traumas de infância que geraram a dependência emocional. E nós aprendemos de duas maneiras, e agora eu quero que você preste muita atenção nisso daqui. Nós aprendemos de duas maneiras. Nós aprendemos por repetição. Então, quando você era pequenininha, como é que você aprendeu a andar? Por repetição. Você levantava, tentava levantar, caía, tentava de novo, caía, tentava de novo, ficava um pouquinho de pé, caía, até que uma hora você ficou firme e você conseguiu ficar de pé. Repetição. Então a gente aprende uma das duas maneiras é por repetição. Então tudo que você viveu por repetição, tudo que você escutou por repetição, isso se tornou um aprendizado. Por exemplo, se você ouvia na tua infância, já vamos falar de um primeiro trauma aqui, que por exemplo, se você via na relação dos seus pais muitas brigas, alguém se identifica com isso? Brigavam. Se você via essas brigas, sei lá, quase que diariamente ou todos os dias, esse aprendizado fica aqui para você. Ou seja, torna-se uma crença, aquilo que você acredita. Relacionamentos são ruins. Relacionamentos têm brigas. E aí quando você cresce, você também se torna, muitas vezes, o quê? Uma pessoa à procura de relacionamentos assim, de pessoas assim. Por quê? Porque a tua mente não sabe o que é certo, errado, bom, ruim. A tua mente, para ela, tudo se trata de sobrevivência. Então, se ela tem uma interpretação de que essa relação ou um casamento é de brigas, você passa a acreditar nisso. Tudo bem? Faz sentido isso para você?
E a outra maneira que a gente aprende é por impacto emocional. Escreva aqui, impacto emocional. É algo que acontece, que tem uma alta intensidade emocional e gera para você, muitas vezes, esse vazio. Vou te dar aqui um exemplo que é muito comum, que eu já atendi centenas de pessoas através da hipnoterapia, exatamente com essa causa, que é o abandono da mãe. Ô gata, mas a minha mãe não me abandonou, minha mãe estava comigo. Só que, presta atenção, nem sempre, e por isso que a gente precisa sempre compreender os contextos, nós precisamos compreender a história, a nossa história. Se a gente não compreende a nossa história, a gente não sabe para onde a gente vai. Ou a gente não sabe quem somos nós. Por isso que eu sempre digo, fazer as pazes com a história. A gente precisa compreender que a sua mãe, por exemplo, ela dentro daquele contexto, ela talvez fez de tudo por você. E aí, a interpretação que ficou é de abandono. Por quê? Porque sua mãe saía cedo para trabalhar, e ela trabalhava o dia inteiro, e aí você ficava, sei lá, com a sua avó. Aí você pode falar o seguinte, nossa, mas a minha avó foi tudo para mim, a minha avó cuidou de mim, sim, mas a avó não é a mãe. Você não ficou 9 meses na barriga da avó, você ficou 9 meses na barriga da mãe. E tudo o que você viveu desde os 3 meses de gestação até o final da primeira infância, aos 7 anos de idade, você também compartilhou as emoções da mãe. Ou seja, se a mãe estava feliz, você estava feliz. Se a mãe estava com raiva, você estava com raiva. Ou seja, você viveu as emoções da mãe. E isso gera interpretações. A sua mente vai criando essas interpretações. E isso pode ser um trauma. Essa interpretação de abandono faz com que um vazio emocional seja criado. E aí o que acontece? Você hoje vivendo uma relação ruim, a tua mente fala o seguinte, peraí, você lembra quando você foi abandonada, quando você ficou sozinha, lá quando você tinha 2 anos? Aquilo não é bom. A tua mente, querendo sempre garantir a tua sobrevivência, ela controla você, é o cavalo. E aí com isso o que acontece? Ela toma a decisão por você. É por isso que você desiste. Porque ela não quer que você reviva a mesma dor. Só que claro que hoje, aquilo que você viveu lá atrás não tem nada a ver com o que você está vivendo hoje nessa relação. Porém, para sua mente, é a mesma coisa, porque existe uma interpretação. Escreva aqui, interpretação. Essa interpretação é que te mantém no sofrimento. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para saber se isso faz sentido para você. Bom dia, Silvia. Bom dia, Lucy. Sejam muito bem-vindas. Sejam bem-vindas. Veja se isso faz sentido para você. Então, uma maneira de você descobrir o que gerou essa dependência emocional na sua vida é olhar para a sua história. Como que era o contexto da sua mãe, por exemplo? Sua mãe, ela estava enfurnada em vários problemas? Ela tinha um relacionamento bom realmente com teu pai? Será que ela estava em paz, tranquila para estar presente emocionalmente na sua vida? Bom dia, Vera. Será que ela estava realmente emocionalmente presente? Porque assim, uma coisa é a presença física. Eu estou aqui do lado de você, ao seu lado. A outra é eu estar emocionalmente envolvido. E para a criança, para o bebê, quando você tem até os seus 7 anos de idade, essa presença emocional ela é fundamental. Porque isso traz segurança para a criança. Quando a criança não sente essa segurança, ela se sente abandonada. Tudo bem? Faz sentido? Um outro trauma que pode ter acontecido na sua história, rejeição. E essa rejeição, muitas vezes, ela aconteceu no período de gestação. E aqui, como eu sempre digo, sem julgar a sua mãe. Sua mãe, com certeza, fez o melhor que ela podia com o que ela sabia naquele momento. Mas não julgue
a sua mãe. Tudo bem? Mas pode ser, e isso é extremamente comum, que, por exemplo, a sua gestação foi uma gestação inesperada. Como é que foi a sua gestação? Pensa nisso. Se você quiser, coloca aqui. A sua gestação ela foi realmente desejada, esperada, ou foi uma gestação que, digamos, ninguém estava esperando, aconteceu, teve conflito do momento que a sua mãe anunciou que estava esperando você. E aí, por exemplo, o pai fugiu, o pai não acreditou, o pai duvidou que você era filha dele. Isso infelizmente é comum, isso é vida real, gente. E eu estou falando isso por quê? Porque são histórias que eu lido todos os dias. São milhares de atendimentos com a hipnoterapia há 8 anos e assim, isso é mais comum do que beber água. Isso é mais comum do que beber água, pode ter certeza disso. Então, do momento que isso aconteceu, se aconteceu na sua história, por isso que você precisa entender, a minha gestação ela foi desejada ou ela foi inesperada? Porque uma gestação inesperada pode ter sim gerado uma rejeição. A sua mãe pode ter sentido que você atrapalhou os planos dela. Porque ela tinha plano, sei lá, de estudar, de trabalhar fora, de morar no exterior, seja o que for. E a sua chegada, claro, muda esses planos. E aí, o que acontece? Você vive esse distanciamento da mãe. Porque a mãe é humana, tão humana quanto você. E, provavelmente, se essa gestação foi uma gestação de rejeição, essa mãe, de uma certa maneira, ela carrega, sim, uma raiva dessa criança. E aí ela vai descontar isso de várias maneiras. Pode ser através da violência, pode ser através do abandono, pode ser através do desprezo. Infelizmente, isso acontece. E talvez você tenha essa interpretação aqui de rejeição. E essa interpretação de rejeição é uma dor muito grande. A tua mente, o que ela faz? Ela guardou isso. Ela não quer que você sofra, porque para ela tudo é sobrevivência. E aí, quando você fala o seguinte, eu vou me separar, não quero mais esse relacionamento, chega, e aí você desiste. Por quê? Porque a tua mente é como aquele diabinho que chega aqui na sua orelha e fala o seguinte, nossa, eu sei que você está sofrendo, a relação é ruim, a pessoa não te humilha, não te ama, eu sei disso. Mas é melhor com ele do que sem ele. Então fica, vai. Você suporta, uma hora vai mudar e aí você fica esperando que um milagre aconteça. Você fica esperando de mãos atadas que alguém resolva a vida para você. E o que eu quero que você entenda, a saída desse sofrimento que hoje você vive só depende de você e de mais ninguém. O que é um lado extremamente positivo, só depende de mim, só depende das minhas ações. Mas tem um lado sim, de medo, claro. Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz de tomar essa decisão? O que eu posso dizer para você é, sim, você é capaz. Desde que você decida sair desse sofrimento. Esse é o primeiro passo, eu decido. Eu saio do sofrimento. E 2, eu me preparo para sair. Eu me preparo. Eu começo a me preparar para sair desse sofrimento. E como é que eu vou me preparar? Eu preciso ter o quê? O domínio da minha mente. Eu preciso ter o domínio dos meus medos. Eu preciso ter o domínio das minhas emoções. Eu preciso ter, e eu quero que você escreva aqui, blindagem emocional. Eu preciso ter blindagem emocional. Se eu não tenho blindagem emocional, eu não controlo esse cavalo, como eu disse para você. E aí o cavalo vai me levando para qualquer direção. E aí quando vê, eu permaneço nesse sofrimento. Dependência emocional é algo muito, muito sério. Muito, muito sério. Por quê? Porque a dependência emocional, para quem é dependente emocional, tira a sua dignidade, a sua confiança e a sua autoestima.
você vai se sentindo cada vez menor, incapaz, e isso reverbera para outras áreas da sua vida. Talvez hoje a sua falta de prosperidade tenha a ver com o quê? Porque você hoje vive numa relação de dependência emocional. Por que hoje você procrastina? Porque você está numa relação de dependência emocional. Ué, ô gata, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver. Por quê? Porque quando você precisa viver dentro de uma relação de dependência emocional, sendo humilhada todos os dias, ouvindo coisas que não são boas, positivas, enfim, tudo que você sabe, ou com medo de ser agredida, com o medo das brigas, você está gastando muita energia para se manter ali. E para a tua mente, gasto de energia é perigoso. Por quê? Porque sem energia você não sobrevive. Nós usamos energia para tudo, para falar, para ouvir, para trabalhar, para comer, para pensar. E quando eu estou com baixa energia, a minha mente automaticamente ela me tira dessa dor e me joga para um prazer. E a gente recupera energia de duas maneiras. Ou comendo demais, por isso que você talvez hoje tenha dificuldades com peso, ou você tenha, você falhe nas suas dietas e tudo mais, nos exercícios físicos. Por quê? Não porque você é preguiçosa, nada disso. É porque falta energia, porque você está gastando toda a energia para se manter dentro de uma relação. E a outra maneira é dormindo. Só que aí você não consegue dormir, por isso que você procrastina. Procrastinar, de uma certa maneira, é uma maneira de você dormir, de você não gastar energia. Entende isso? Então, entenda que a dependência emocional é um caso sério. Por isso, eu vou dar uma dica aqui para você. Presta muita atenção. Eu preparei uma aula de cerca de 1 hora que está na minha bio. Ou você me manda um direct, que eu vou te mandar o link para você adquirir essa aula por apenas R$ 27,00. É uma aula que eu estou explicando isso que eu estou falando e com mais profundidade sobre a dependência emocional. Apenas R$ 27,00, tá bom? É uma aula de cerca de 1 hora, que você vai ver rapidinho. Tem muita gente que está elogiando, eu estou muito feliz com isso. Esse é um preço de pré-lançamento. A gente vai lançar agora a partir de dezembro, com outro preço. Então aproveita que eu estou divulgando aqui só no Instagram e nas lives, só aqui. Não estou fazendo mais nada. Então aproveite, R$ 27,00. Vai na minha bio, tem um link lá, ou me manda um direct, fala, ô gata, eu quero a aula de dependência emocional. E eu te mando o link e você pode até pagar no cartão de crédito em 3 vezes ou no Pix. É super fácil, R$ 27,00. Tá bom? A Leila, oi Bruna, seja muito bem-vinda. A Iosiane, a Edna. A Leila, faz todo sentido para mim. Que bom, fico feliz. A Eloíde, entrei no final, mas tá aqui. Importante que você tá aqui. A Vera, era assim mesmo que eu estava vivendo esse relacionamento com a minha mãe. Muito bom que você falou isso, viu, Vera? Por quê? Porque quando a gente fala de dependência emocional, não é apenas um relacionamento amoroso. Presta muita atenção. Ainda bem que a Vera me lembrou aqui. Relação de dependência emocional tem a ver com os pais, tem a ver com os filhos, tem a ver com os amigos, tem a ver com as compulsões que nós temos, como compulsão com bebida, cigarro, como compulsão com drogas, compras. Então, é muito importante. Dependência emocional é algo muito sério. O Edivandro, tira tudo isso aí mesmo, tira a dignidade, autoestima, autoconfiança, a gente sente vergonha, se sente com vergonha de si mesmo. É uma impotência que ataca todo o corpo, mente, coisa horrorosa mesmo, sim. É paralisante, né, Edivandro? É paralisante. Por isso, é muito importante que você entenda aonde isso começou. Onde isso começou. Quer ver uma outra possível causa que pode ser a sua também? Falta de priorização. Imagine que você nasceu, você é o primeiro filho, primeira filha e estava tudo bem, você era o foco de tudo. Só que aí 1 aninho depois, sei lá, a mamãe engravida e vem o seu irmãozinho ou a sua irmãzinha. Você já não passa a ser prioridade da mãe.
E por mais que as mães até, romantizem isso, não, mãe é mãe, tem abraço para todo mundo, blá 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 blá, mas mãe não é uma Mulher Maravilha. Então assim, não dá para eu ter o mesmo foco que eu tinha em apenas um filho, em 2, em 3, em 5. E isso faz com que aquela criança ela não se sinta priorizada, ela não se sinta reconhecida. E isso cria um vazio emocional. Isso aqui é muito comum, presta atenção, em filhos do meio, filhos do meio, e os caçulas também. Isso é muito comum, muito comum. Os do meio e o caçula. Eu dei o exemplo do primeiro só para ficar claro que você acaba perdendo nessa posição. Mas isso é muito... O filho do meio, assim, ferida da priorização, essa foi uma ferida, acho que, sei lá, tem que fazer estatística, mas eu posso dizer que é muito filho do meio. Muito filho do meio que se sentiu assim. Tudo bem? A Vera, eu estava entrando em depressão, caí fora para não ficar mais doente. Será que fiz certo? Olha, pelo que você está falando aqui, claro que você fez certo. Você estava em depressão. Você estava doente. Você reconhece isso? Óbvio que você fez certo. Guarda essa frase, Vera. É impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. É impossível. Não dá. Não dá. Ou o ambiente vai mudar 100%, o que é muito, muito, muito difícil. É muito difícil vamos lá, um parceiro tóxico, abusivo, ele do nada agora ele se torna uma boa pessoa. É assim. Gata, mas aí você não acredita nas pessoas? Não, eu acredito. Mas essa pessoa precisa querer. E essa pessoa, ela foi acostumada a ser desse jeito. Por exemplo, narcisistas perdem a empatia ao longo da vida. E recuperar essa empatia, a pessoa precisa reconhecer que isso é um problema para ela, porque se isso não é um problema para ela, por exemplo, no caso do narcisista, o narcisista ele vai pulando de galho em galho, ele vai pulando de vítima em vítima. Então para ele tá bom. Por que ele vai mudar esse comportamento? Entende? Ele tem que realmente querer essa mudança. Então não tenho dúvidas que você fez certo. A Iosane, alimentar pode ser também a dependência emocional gerar uma compulsão alimentar? Sim. Se foi essa pergunta que você fez, sim. Com certeza. Existe uma fome muitas vezes emocional. E aqui, uma coisa importante, quando a gente fala de compulsão alimentar na hipnoterapia, eu posso garantir para você que tem a ver com amamentação. Ou você não foi amamentada, ou essa amamentação foi interrompida precocemente, e isso gera uma fome emocional. Existe uma interpretação de que eu vou morrer se eu não comer. Por isso que muitas vezes as pessoas comem, de uma maneira desesperada até, mesmo que elas não tenham fome. E claro que isso tem um resultado. Então, esse vazio emocional, ele parte do momento que, por exemplo, minha mãe não me deu mais o peito. E aqui, independente por que ela não deu o peito, mas para o bebê, presta muita atenção, para o bebê, a amamentação é uma questão, além de alimentar, é de segurança. O bebê se sente seguro, sobrevivência. E quando eu já não tenho mais essa conexão com a mãe, é como se minha mãe me abandonou, minha mãe me rejeitou, eu não sou merecedor, crio vazio emocional. Tudo bem? Faz sentido, Iosane? Deixa eu ver aqui, Edivandro, acho que preciso voltar ao consultório. Tenho que resolver isso aí, porque eu já saí de uma crise, de uma relação assim, mas parece que essa possibilidade de entrar de novo fica sempre rondando. Sim, então é importante que você trate essa causa. Por quê? Porque senão a chance de você cair dentro do mesmo padrão de relacionamento vai ser gigantesca. Vai ser gigantesca. Como agora já estou mais esperto, observando aos outros e principalmente a mim mesmo, agora já consigo perceber e não entrar. Perfeito. Ótimo. Essa percepção que você tem vai te ajudar, mas talvez você tenha que entender qual é
O que está ali, às vezes, na camada do subconsciente que conscientemente você não vê. E é isso que a hipnoterapia faz. Ela vai ali olhar exatamente o que tem ali escondido debaixo do tapete. Tudo bem? A Iosane, isso mesmo, eu passo por isso. Então, como é que você muda isso? Você precisa tratar a causa. No processo de hipnoterapia, é o que a gente faz. A gente vai acessar, junto com você, a sua mente subconsciente, a mente emocional, onde estão as suas emoções, e a memória de longo prazo, onde estão essas interpretações. E aí a gente precisa o quê? Ressignificar. A gente precisa ressignificar, dar uma nova interpretação. A partir de uma nova interpretação, eu tenho um comportamento diferente. Então, nesses casos que eu disse de compulsão alimentar, que tinham a ver com a amamentação, a maioria, sim, esmagadora das pessoas que fizeram a hipnoterapia comigo, elas conseguiram, a partir dali, dessa mudança de interpretação de que, não, você não vai morrer de fome. Aquilo foi uma interpretação que a bebê criou diante daquele contexto, agora a sua mente já entende que não tem nada disso. Tem que você pode comer o que você quiser, quando quiser, sem um desespero, né? Sem esse desespero de que vai faltar, que vai acabar, que eu vou morrer de fome. Tudo bem? Então, a partir daí, essas pessoas começaram a quê? Ter um comportamento diferente, e aí é a hora que elas conseguem, por exemplo, emagrecer. Eu sempre brinco que é por isso que as dietas falham miseravelmente. Eu gosto sempre de usar essa palavra, miseravelmente. Elas falham miseravelmente por quê? Porque muitos profissionais da nutrição tratam essa questão de emagrecimento apenas como se fosse uma receita. Você come isso, come aquilo, que você vai emagrecer. E não, eu preciso entender o que me levou a comer dessa maneira. Eu preciso entender a causa que me fez, por exemplo, engordar 20, 30 quilos de uma vez. Isso muitas vezes tem a ver com abuso, tem a ver com humilhações que você sofreu na infância, tem a ver muitas vezes com lealdade emocional à mãe, porque a mãe apanhava do pai, e aí eu preciso proteger a minha mãe. Para proteger a minha mãe eu preciso de um corpo grande, então por isso que eu tenho aquela capa de gordura para ficar forte, mas isso já passou. Às vezes o pai já até faleceu, separou, só que a tua mente ela ainda tem essa interpretação. Enquanto eu não mudo essa interpretação, eu continuo com esse mesmo comportamento. Tudo bem? A Rosana, deixa eu pôr os óculos aqui, que a idade chegou. Eu tenho 47 anos e roo unhas. A hipnoterapia ajuda? Sim, já tratei dezenas de casos com essa questão da unha. Tenho consciência da ação, mas não tenho controle, tenho picos. Eu vou te falar, não sei se é a sua história, tá, Rosana? Mas eu vou pegar aqui, normalmente, dos casos que eu tratei de unhas, e eu gosto de chamar isso, né, de uma automutilação. Pode até ser exagerado para algumas pessoas, mas é uma automutilação. Isso tem a ver com falta de merecimento. E essa falta de merecimento vem dessa gestação. Muito provavelmente, como eu disse, não sei se é a sua história, tá bom? Eu estou só pegando aqui o sintoma e usando o que eu já atendi através da hipnoterapia. Muito provavelmente foi uma gestação conturbada, normalmente é uma gestação de rejeição. Ou sua mãe rejeitou, ou seu pai rejeitou e sua mãe viveu aquele conflito emocional. E com isso, eu não mereço. Então, se eu não mereço, aí eu começo a me comer, entendeu? É como se eu me punisse, porque eu não quero, é como se eu não quisesse gerar sofrimento na minha mãe. Então, é uma maneira de eu me punir pelo sofrimento da minha mãe. Então, eu roo a unha. Tudo bem? Veja se fez sentido para você. Bom dia, Geisa, seja bem-vinda. Modesto também por aqui. A Sandra Silva, Rosa Faria, Simone, a gente tá falando, Janete, Ade Chaves. A gente está falando aqui sobre traumas que te fizeram dependente emocional. Se você vive a dependência emocional, se você se identificou com o que a gente conversou aqui, eu vou te dizer
Vou dizer de novo. Vai na minha bio quando terminar a live ou me manda um direct para eu te mandar o link de uma aula que eu fiz, uma aula bem mais detalhada do que nesse espaço aqui da live, para você entender onde começou a sua dependência emocional, para você compreender melhor a dependência emocional e como resolver isso, eliminar a dependência emocional em até 60 dias. Eu explico para você como eliminar a dependência emocional em até 60 dias. Em até 60 dias. Imagine que você vivendo sem a dependência emocional, você conseguindo tomar a decisão que você está postergando, que te traz medo. Imagina isso. Então, vai na minha bio, clica lá no link para você adquirir essa aula por apenas R$ 27,00. Esse é um preço promocional que vai durar até o final agora de novembro, e aí a gente vai fazer o lançamento em dezembro com um outro preço, e aí talvez você perca essa oportunidade de preço, né? Você pode comprar depois, mas a oportunidade de preço a R$ 27,00 é somente agora. A Rosana, sempre me senti rejeitada, provavelmente pela minha mãe. Então, eu acho que eu acertei aí, né? Claro que eu preciso conhecer melhor a sua história, eu preciso entender, né, o que realmente aconteceu, mas, como eu disse, essa questão da unha é uma automutilação, o que não faz nenhum sentido para o nosso instinto de sobrevivência, entendeu? Não faz nenhum sentido. Só que eu estou agindo de acordo com algo que eu acredito. Se eu acredito que eu não sou merecedora, que minha mãe me rejeitou, eu vou fazer isso comigo mesma. Tudo bem? A Jaque, bom dia, meu querido. Sou sua fã. Obrigado, Jaque. Gratidão. Obrigado por você estar aqui. Então, é isso. Era sobre isso que eu queria falar hoje com você. Amanhã, 8h15 da manhã, na nossa dose diária de coragem, como vencer o medo da mudança. É sobre isso que a gente vai falar amanhã às 8h15 da manhã, horário de Brasília. Tá bom? Um lindo dia para você e a gente se vê. Grande abraço. Tchau.